Olá pessoal, bom dia a todos vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula da semana, tá certo? E hoje na nossa quarta aula, tá? Na nossa quarta aula, no conteúdo de equações do primeiro grau, a gente finaliza esse conteúdo aí, tá certo? Com um conteúdo longo, tá? Um conteúdo onde eu preferi fazer dessa forma, tá certo? Dividindo as aulas em cada tópico, mostrando cada passo, mostrando cada parte, né? Bem singelo, bem devagarzinho, em um ritmo que da forma com qual estamos passando, na forma com qual estamos acontecendo nossas aulas, vocês pudessem adquirir, né? Pudessem absorver, melhor dizendo, esse conteúdo, né? Por ser um conteúdo bastante novo, né? Um conteúdo totalmente diferenciado de tudo que vocês têm até o momento do histórico escolar de vocês, tá certo? Na semana passada, a gente trabalhou exatamente os cálculos de equações de primeiro grau, como era que a gente resolvia uma equação de primeiro grau, né? Trabalhamos os exemplos iniciais, as equações comuns, né, bem simples, com uma incógnita apenas. Depois passamos para as equações com parênteses, tá certo? E fomos destacando passo a passo, tá? Passo a passo, a resolução de uma equação, tá certo? E o conteúdo da nossa semana, o conteúdo que iremos trabalhar hoje, volta também para essa questão aí inicial, só que a gente vai trabalhar com equações fracionárias, equações com frações, tá certo? Mas não é nada um bicho de sete cabeças, também já deixei aqui destacado os passos para resolver uma equação desse tipo aí, que é bem simples também, é só a gente seguir o que diz passo a passo para essa resolução, tá certo? Conteúdo bem simples, os exercícios maravilhosos para serem respondidos, tá certo? Então vamos lá, na página, como eu já deixei aqui destacado, a página 96, tá certo? Só iremos trabalhar hoje dois tópicos, ou seja, dois módulos que tem dentro do conteúdo de vocês, que são as equações com frações e alguns problemas. O que seriam esses problemas, né, envolvendo equações? A gente já fez a leitura algébrica do material. A gente já sabe, inclusive, fazer a leitura de uma equação. Então, problemas envolvendo equações nada mais é do que um texto, né, teórico, para que a gente transforme essa leitura em uma equação e fazer a devida resolução, tá certo? Então vamos lá. Na página 96, equações com frações. Nos módulos anteriores, mostramos modelos simples, né, de equações com um termo indicado como uma fração x sobre 3 igual a 4. Há modelos, entretanto, com mais termos e precisamos seguir outros métodos de resolução do que simplesmente multiplicar os dois membros pelo denominador. Acompanhe o seguinte exemplo, tá certo? Então ele tem aí, para que a gente ache a raiz, ele vem aí determinar a raiz. A gente já sabe também que essa palavrinha raiz em equação nada mais é do que a resposta, a solução, né? O valor achado para determinada variável. Então ele trouxe aí o exemplo inicial, x sobre 3 menos 1, tá? 2x mais 6. Isso é uma equação fracionária? É. A partir do momento que eu já tenho um termo em forma de fração, ela já é considerada uma equação com fração. Tá certo? Vamos ver aí o que é que o material de vocês diz. Primeiramente, considerando todos os termos escritos na forma fracionária e admitindo o denominador 1 quando não houver. Primeira observação que a gente tem que ter é justamente essa aí. É uma equação fracionária? É, mas nem todos os termos estão em forma de fração. Quando isso acontecer, tá certo? Quando isso acontecer, porque pode acontecer, não pode acontecer, ele já pode vir todos os termos em forma fracionária. Primeira observação que a gente tem a fazer é igualar os denominadores.
tá? Como é que eu vou igualar esses denominadores? Usando justamente o numeral 1, tá? Professor, mas se vier todas igualadas. Então, essa primeira observação já está destacada, tá certo? Já está, aliás, descartada. Eu já não vou fazer mais esse processo, porque todas elas estão com denominador, tá bom? Seguindo, ele diz aí, determinamos o MMC dos denominadores. Então, vamos fazer a leitura breve do que eu fiz aqui, de forma resumida, que vai ficar mais legal para essa resolução, tá? Passos. A gente já viu essa primeira observação. Se não tem denominador em todas as casas, acrescentar o numeral 1, tá? Eu não botei ali como inicial porque isso é relativo. De repente, alguma questão já tenha. Então, não vai precisar acrescentar. Isso é uma observação, não é passo de resolução. É uma pequena observação. Que a gente tem que ver se todos os denominadores estão preenchidos ou não, tá bom? Então, os passos para a resolução é justamente esses aqui. Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa que tem que fazer para resolver uma equação desse tipo é tirar o MMC, tirar o MMC dos denominadores. Nesse caso, na minha questão, denominador 3 e denominador 1, tá bom? Segundo passo que eu tenho que fazer é substituir o denominador antigo pelo atual. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Terceira coisa que eu tenho que fazer é as devidas operações. Quais são essas devidas operações que a gente tem que fazer? É a divisão e a multiplicação. Na ordem com qual eu botei aqui, eu também irei mostrar como é que a gente faz esse tipo de questão. Quarto passo, eu vou eliminar os denominadores, também irei mostrar, e resolver a equação. Vocês vão ver que ela vai voltar para uma equação do tipo da aula passada. Então, não vou discriminar aqui os passos, porque a gente já viu a maneira de resolver, justamente, fez essa discriminação aqui desses passos, justamente na aula anterior, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, tirar MMC de 3 em 1. Então, eu posso utilizar a decomposição em números primos, né? Nesse caso aqui, só mostrei para vocês ficarem cientes, tá? Mas nesse caso aqui, a decomposição de 3, o MMC de 3 em 1, nada mais é do que 3. Então, ó, aí ele diz, se achou já o MMC, substitua nos antigos. Então, antigos, todos agora serão 3. Todos agora serão 3, tá? Fazer as devidas operações, gente, ó. Divisão, preste atenção na ordem, tá? E multiplicação. Então, ó, divido denominador com denominador e o resultado eu multiplico pelo meu numerador, tá bom? Fechado? Então, vamos lá. 3 dividido para 3 dá 1 e 1 vezes x, simplesmente x, tá? Simplesmente x. 3 dividido para 1 dá 3 e 3 vezes 1, 3. Certo? Vamos continuando aí. 3 dividido para 1 novamente vai dar 3. E 3 vezes 2x, 6x. 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 6, 18. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. O quarto passo ele disse assim, ó. Elimina os denominadores. Ó, vou cortar os meus denominadores. Quem é que me restou? Vamos lá. Resolver a equação. Eu acabei de dizer a vocês, a gente volta para o conceito inicial. A gente acha uma questão que a gente já sabe resolver. Só porque ele tem esses passos iniciais aí. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, lembrando da aula passada, é a organização, né? É a troca de membros, justamente com a troca de sinal, tá? Se a questão ela não estiver organizada, quando é que uma questão ela não está organizada? Quando não temos somente variáveis no primeiro membro e quando não temos somente número no segundo membro, tá bom? Então, troca de sinal, né? Por conta da troca de membros, então 6x veio negativo, assim como menos 3 vai para lá como mais 3. Tá certo? X menos 6x vai dar menos 5x.
18 mais 3 vai dar 21. Eu já mostrei isso aqui na aula passada, na aula anterior, que variável não pode ser negativa, a gente tem que fazer a multiplicação por menos 1, só para que a gente faça a troca. Então, menos com menos ela já ficou positiva, e aqui mais com menos, esse numeral agora vai ficar negativo, tá? Finalizo com menos 21 dividido para 5. Aqui é a solução da questão, tá certo? Aqui é a solução da minha questão. Se por acaso eu tivesse um numeral que desse para dividir, aqui eu não tenho condições de dividir 21 para 5, finalizo aí, é a solução da questão. Se tivesse como dividir, um exemplo, se fosse 10 dividido para 5, vocês iriam dividir, então chegava no resultado 2, tá certo? Bem simples aí a resolução de uma equação fracionária, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer mais um exemplo. Vou deixar os passos aqui de lado, tá? Para que a gente faça a leitura e o entendimento do material. Ele vem aí na letra B, mais um exemplo, bem simples também. 2x sobre 5 menos x mais 1 sobre 4 igual a 3. Tá certo? Então, novamente a gente vai ver aquela observação, né? Denominador, denominador. Aqui não tem. Vamos acrescentar um denominador 1, tá? Segundo, né? Feita essa observação, vamos para o nosso primeiro passo, que é tirar o MMC dos denominadores, que nesse caso aqui é 5 e 4, tá? Esse aqui a gente vai relembrar, a gente vai fazer junto, tá? Por 2, que dá 2 e 5. Por 2, que deu 1 e 5. Por 5, que deu 1 e 1. Forma fatorada é multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o MMC, tá? De 5, 4 e 1, nada mais é do que 20. A gente vai substituir esses valores, tá bom? Fiz o primeiro, fiz o segundo, vamos para o terceiro passo, que foi justamente o que a gente viu, que é na ordem, a divisão e a multiplicação. Então, 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2x, 8x, tá? Aqui, pessoal, ó, eu tenho dois numerais, tá? Eu tenho duas parcelas aqui dentro, então a gente vai multiplicar um de cada vez, tá bom? 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 1, 5. Fechado? Aqui não posso fazer soma, não. 20 dividido para 1, 20. E 20 vezes 3, 60. O que é que diz o próximo passo? Elimine seus denominadores. Então, ó, e eu vou voltar para a minha questão inicial, para um exemplo de uma equação comum, tá bom? Então, 8x já está no lugar dele, permanece, 5x já está no lugar dele, permanece, então não vou trocar sinal. 60 está no lugar dele, permanece, eu só vou mandar para lá 5, que era positivo, e vai como menos 5. 8x menos 5x, 3x, tá bom? E só uma observação aqui, gente, ó, esse sinal, tá? Então, 65 dividido para 3. Novamente, se desse para a gente dividir, iríamos fazer essa operação, senão não. Deixa eu explicar esse sinal de menos aqui, porque era mais, tá? Se a gente observar, esse menos não é de x, ele é da questão, tá? Ele é da questão. Então, aqui, ó, como se fôssemos um parêntese, tá? Então, menos vezes x, né, com o valor deu 5x, e menos vezes mais deu menos, tá bom? Então, fechado, só mais um exemplo inicial aí, bem simples, também trabalho das equações fracionárias, tá bom? Continuando, para que a gente encerre,
a nossa aula, ele traz aí uns probleminhas, tá? Como eu disse no início da nossa aula, esses problemas envolvendo equações nada mais é do que uma leitura. A gente vai fazer uma leitura, tá certo? Do que está sendo visto ou a interpretação de algum material, de alguma figura que queira ser trabalhado, tá bom? Situação, problemas envolvendo, usando equações. Muitas situações, problemas de nosso cotidiano podem ser resolvidas quando as traduzimos na forma de uma equação. Por esse motivo, não se deve apenas conhecer muito bem a resolução de uma equação. É necessário também uma leitura atenta da situação e correta, Ou seja, a tradução da linguagem algébrica, é o que eu falei do início. Problemas envolvendo, a gente vai trazer a leitura para a questão, tá? Como exemplo, ele traz aí duas situações, vamos fazer a situação 1, tá? Para uma sessão de cinema, foi vendido um total de 85 ingressos. Então, um total. Então, a gente já pensa que foi uma igualdade aqui de 85, tá? Tá certo? Um total de 85. Então, igual a 85. Continuando a leitura. Sendo alguns tipos, entrada inteira e entrada meia, Ou seja, meia entrada. Foram vendidos 17 ingressos a mais do tipo entrada inteira. Então, foram dois tipos de ingressos. Sendo que um foi vendido, preste atenção, tá? 17 a mais. Dois tipos de ingresso, sendo que um foi vendido 17 a mais. Por isso que eu botei aqui um valor, que eu não sei quem é, a quantidade, mais 17. Num total de 85 ingressos. Ele falou isso na parte inicial do nosso conteúdo. O que é que eu vou fazer aqui? Resolver, tá? Como eu botei aqui no parêntese, eu vou eliminar apenas fazendo o jogo de sinal, tá certo? Tá bom? X mais X vai dar 2X. O 17 vai ter que ir para o segundo membro. Negativo, Porque ele está no primeiro membro, tá bom? 2x é igual. Quando eu fizer a subtração aqui, vai chegar no resultado de 68. Termina com uma divisão. Quem é x? 34. Aí é onde está. Foram dois tipos de ingresso. Um normal e um meia, Então, x é um tipo de ingresso que foi 34. E o próximo foi vendido 17 a mais, então 34 mais 17, que resultou em 51. Dois tipos de ingressos, dois tipos de questões a chave. Então, portanto, foram vendidos, de tipo meia entrada, 34, e inteira foram vendidos 51. Tá certo? Pessoal, bem simples, temos os exercícios a serem realizados, novamente os exercícios de aplicação com relação ao conteúdo trabalhado da semana. Qual foi o conteúdo que trabalhamos hoje? Equações com frações, situações, problemas. Tá certo? Então, aguardo vocês para as dúvidas, para qualquer coisa que surgir aí mediante a resolução dos exercícios de vocês. Nos encontramos na próxima aula, tá certo? Já com material novo também, tá certo? Material 6 em mãos para os trabalhos de sistema de equação do primeiro grau. Vocês vão ver que é bem simples também, bem fácil a absorção. Vamos também com cautela, com calma, cada um desses exercícios, cada um do conteúdo a ser trabalhado. Tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima semana.